Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de Sociologia, a gente vai para o que é o último assunto que nós vamos tratar no terceiro ano do ensino médio em Sociologia, que é o tema Sociedade e Espaço Urbano. A gente vai falar do fenômeno da urbanização, das características das cidades, e é por isso que eu vim para um cenário um pouco diferente. Não vai fazer diferença nenhuma para as aulas de vocês, mas eu estou gravando essa aula em São Paulo. Tem quadros na parede, mas não tem nada a ver com o fato de eu estar em São Paulo. Então eu vim para São Paulo gravar a aula sobre sociedade e espaço urbano, porque, enfim, é o melhor lugar para falar sobre espaço urbano no Brasil. Todas as características das grandes cidades que a gente vai estudar ao longo desses vídeos de sociedade e espaço urbano existem aqui em São Paulo. E eu vivenciei a maior parte delas durante a minha vida, que eu morei aqui. E também vocês vão perceber que algumas coisas que eu vou trazer para vocês nessas aulas, para quem mora em Uruguaiana, que é o meu caso agora e o caso de vocês, vão ser coisas meio que teóricas. Muita coisa que eu vou falar, vocês não vão ter vivenciado na prática. Mas eu gostaria que vocês observassem na vivência de vocês em Uruguaiana se algumas coisas que eu estou dizendo se aplicam para a cidade de vocês, se não se aplicam para a cidade de vocês, ou se estão começando a acontecer na cidade de vocês, né? Fenômenos relativos a grandes cidades, se Uruguaiana já está começando a ter alguns desses fenômenos ou se não, se ela ainda é bastante diferente. E por que estudar, né, as grandes cidades, mesmo quem não mora numa grande cidade? E eu não estou desmerecendo Uruguaiana, tá? Uruguaiana é uma cidade importante para a região, mas quando a gente fala de grandes cidades, a gente está falando de cidades na casa de milhões de habitantes. E Uruguaiana está bem longe de ter milhões de habitantes. Então, por que estudar essas grandes cidades, então? Porque, de um jeito ou de outro, essas grandes cidades elas são a referência para a sociedade em que nós vivemos. A sociedade atual, a sociedade ocidental, a sociedade na maior parte do mundo, ela se baseia no modo de vida das grandes cidades. Então, mesmo quem não mora numa grande cidade, acaba sendo influenciado por comportamentos e modos de vida das grandes cidades. Por isso é importante compreender esse fenômeno, já que a maioria das pessoas, mesmo quem não vive em grande cidade, acaba sendo influenciado por um modo de vida das grandes cidades. E hoje no mundo, a maior parte da população vive em áreas urbanas. Até metade do século XX, a maior parte da população mundial vivia na zona rural. A partir da metade do século XX, a maior parte da população do mundo passou a viver em áreas urbanas. Então também é importante compreender esse fenômeno da urbanização por conta disso, porque a maioria das pessoas vive em área urbana. Então, pessoal, primeiro vamos falar um pouquinho dessa área da sociologia que nós chamamos de sociologia urbana. E vocês vão reparar que além do cenário diferente, a gente vai ter uns efeitos sonoros diferentes, porque além de estar numa grande cidade, então tem todos os barulhos da grande cidade, eu estou perto do aeroporto, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulho de avião no fundo, tá? Aí quando passar o avião eu dou uma enrolada e para vocês entenderem direito o que eu estou falando. Então, o que a gente vai trabalhar agora se baseia numa área da sociologia que é a sociologia urbana. A sociologia urbana é o conjunto de conhecimentos teóricos que permite refletir sobre a realidade das grandes cidades. Então, quando a gente fala de sociologia urbana, a gente está falando mais especificamente das grandes cidades. Cidades pequenas, cidades de interior, assim, cidades que a gente chama de mais provincianas, né, que tem uma vida mais ligada ao interior do que propriamente ao conceito urbano, não vai tanto a lógica do estudo da sociologia urbana. Ela olha principalmente para as grandes cidades, para as grandes metrópoles. Mas alguns conceitos acabam sendo aplicáveis às cidades pequenas também. Isso a gente vai ver ao longo dos vídeos. Então, a sociologia urbana, ela vai ser aliada e vai ter como aliadas a história e a geografia para compreender as dinâmicas que tornam a cidade o centro da organização social da modernidade. Então, como eu disse no começo, por mais que existam muitas pessoas que não vivam em cidades ou que não vivam em grandes cidades, a vida dessas pessoas acaba sendo influenciada pelo modo de vida das grandes cidades.
Então as grandes cidades são a referência da organização social moderna. Então acaba que mesmo na zona rural, mesmo em cidades pequenas, o modo de vida acaba incorporando características do modo de vida das grandes cidades. Por isso é tão importante. E por ser um fenômeno complexo, a sociologia não daria conta disso sozinha. Então ela vai ter como aliada a história. Vocês vão ver que a gente vai retomar muitas coisas que a gente viu nas aulas de história ao longo desses vídeos. E ela tem como aliada importante também a geografia. E algumas coisas que vocês viram nas aulas de geografia também a gente vai recuperar e vai juntar aqui com os conhecimentos de sociologia. A sociologia urbana também, ela parte da ideia de que a gente precisa compreender a cidade como resultado de relações sociais e dos conflitos que existem a partir dessas relações sociais. Então a cidade, ela não é só um lugar, ela não é só um espaço, ela não é só um lugar onde as coisas acontecem, mas ela também é resultado das coisas que acontecem. Então a cidade não é só onde as pessoas vivem, mas ela é resultado das vivências das pessoas. Então a gente precisa compreender que a cidade é um resultado de interações sociais. E é nessa lógica que a sociologia estuda a cidade. Se a cidade fosse apenas o espaço onde as coisas acontecem, isso seria mais ligado à geografia, por exemplo. Mas não só, né? Não é só onde as coisas acontecem, mas ela é resultado das coisas que acontecem. Então a história, a sociologia, a antropologia, enfim, outras áreas de conhecimento também vão ter a cidade como um espaço de estudo privilegiado. E a gente também precisa entender que a cidade, como resultado das interações sociais, das relações sociais, ela também é um espaço de disputa entre diferentes interesses. Isso a gente vai ver também ao longo dos vídeos. Reafirmando, a cidade não é só onde as coisas acontecem, mas ela também fruto das relações, fruto das disputas. Então as cidades são como são, porque elas são resultado de disputas, de diferentes interesses. As cidades são de uma determinada forma porque determinados interesses prevalecem. Se outros interesses prevalecessem, ela seria de outra forma. E são essas dinâmicas que a gente vai tentar compreender ao longo dos vídeos. Então, pensando nessa questão da disputa, a gente precisa compreender que na cidade existem diferentes interesses convivendo e diferentes interesses disputando espaço entre si. Então, dentro das cidades, existem múltiplos interesses que mobilizam de maneiras diferentes a população, o capital e o Estado. Então, as pessoas que vivem na cidade são mobilizadas e se mobilizam a partir de diferentes interesses. E esses interesses, muitas vezes, podem ser diferentes dos interesses do capital, dos interesses econômicos, dos interesses do capitalismo, dos interesses do neoliberalismo, que por sua vez também podem ser diferentes dos interesses do Estado. Então a cidade se coloca numa relação, se a gente colocar de uma forma bem simplista, tá? Na verdade é bem mais complexo do que isso, mas se a gente colocar de uma forma bem simplista, a cidade está no meio de uma disputa entre a população, o capital, né, os interesses econômicos, e o Estado. Ora o Estado vai pender mais para os interesses da população, ora o Estado vai pender mais para os interesses do capital, ora o Estado vai tentar conciliar esses dois interesses, mas a cidade está no meio dessas disputas, e o Estado acaba tendo um papel de mediador dessas disputas, né? O Estado vai ter que tomar partido, às vezes de um determinado interesse, às vezes de outro, vai tentar mediar esses interesses, chegar a pontos em comum. Esses interesses em disputa, eles ficam claros, e isso também a gente vai ver ao longo dos vídeos, quando a gente vê como serviços e a infraestrutura da cidade são distribuídos nas diferentes áreas da cidade. Por que as cidades, isso vocês conseguem observar em Uruguaiana, mesmo numa cidade não tão grande como é a Uruguaiana, vocês conseguem observar isso muito bem. Por que determinadas áreas da cidade têm loja, banco, escola, hospital, segurança, várias opções de transporte, e outras áreas da cidade não têm praticamente nada? Então, por que os serviços são distribuídos na cidade de forma desigual? Por que determinadas áreas têm mais serviços, mais infraestrutura e outras áreas não?
Por que algumas áreas da cidade o asfalto é perfeito e outras áreas da cidade não tem nenhum tipo de pavimentação? Por que algumas áreas da cidade você tem uma infraestrutura boa de moradia, de locomoção, de transporte, em outras áreas da cidade você não tem? Isso tem a ver com essas disputas de interesses. Por que determinados interesses fazem prevalecer melhorias em um determinado lugar e não permitem que essas melhorias sejam colocadas em outro lugar? O que define as prioridades? Né? Por que pavimentar uma rua num determinado lugar é prioridade e pavimentar uma rua em outro lugar não é prioridade? São interesses em disputa. Quando a gente olha para a cidade também, e a gente vai falar bastante sobre isso, vai ter pelo menos um vídeo só sobre esse tema, a questão da violência. Por que a violência urbana é um fenômeno específico? A gente vai ver que existe violência em qualquer lugar, mas na cidade a violência tem características próprias. Nas grandes cidades ela é um fenômeno específico. Por que essa violência ocorre? Em grande parte por conta dessas disputas de interesses. A violência, ela parte, em grande parte, por conta das desigualdades e das contradições do desenvolvimento urbano. O fato de você ter parte da população tendo acesso a determinados benefícios e parte da população não tendo acesso, como uma das causas da violência urbana. Então a violência ela parte, em grande parte, da desigualdade e do desequilíbrio entre acesso a determinados bens, a determinados serviços, a determinada infraestrutura. E a cidade também ela é fruto da organização e da atuação política das pessoas. Então, o direito à cidadania plena, o direito a usufruir dos benefícios que a cidade traz, é uma conquista política. É necessário que alguns grupos se movimentem para ter acesso a determinadas coisas. Acesso à moradia, acesso a transporte, acesso a saneamento básico, tudo isso também, muitas vezes, é conquistado através de atuação política, da organização de movimentos sociais, da organização de associações de moradores, enfim. Então, a cidade ela está em meio a disputas de interesses. Grupos que querem determinadas melhorias, grupos que querem outras determinadas melhorias. Então, a gente precisa entender a cidade como um espaço em disputa. No mundo ideal, todo cidadão teria acesso a tudo que a cidade pode proporcionar, mas a gente sabe que não é assim. Algumas pessoas têm mais acesso do que outras a determinadas coisas. Então, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a cada vez mais coisas, a atuação política acaba sendo importante. Tudo bem? Bom, vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui das aulas de história. Vamos voltar lá para o primeiro ano de história, primeiro ano do ensino médio, para falar sobre as primeiras cidades. E a gente vai falar sobre as primeiras cidades nesse momento, só para deixar muito claro que apesar da gente chamar de cidade a cidade de Ur, na Mesopotâmia, que é uma das primeiras cidades, durante muito tempo achou-se que ela foi a primeira cidade, mas depois descobriram na Palestina uma cidade mais antiga do que ela. Mas se a gente pensar em Ur, na antiga Mesopotâmia, uma das primeiras cidades da história. Se a gente pensar em Atenas, na Grécia Antiga, uma das mais importantes cidades da Antiguidade. Se a gente pensar nessas cidades, a gente chama esse fenômeno de cidade, o mesmo nome que a gente dá para Uruguaiana, o mesmo nome que a gente dá para São Paulo, o mesmo nome que a gente dá para Nova York. Mas se a gente parar para pensar, Ur e Atenas eram fenômenos bem diferentes do que são Uruguaiana, São Paulo, Nova York. Apesar do nome ser o mesmo, só num sentido muito amplo a gente considera que é a mesma coisa. Se a gente fosse um pouquinho rigoroso, a gente vai ver que as cidades modernas, elas são um fenômeno diferente das cidades antigas. Tem características em comum? Sim, tem características em comum. E as cidades modernas, elas são uma derivação das cidades antigas, né? Há um processo histórico das cidades antigas para as cidades medievais, para as cidades da Idade Moderna, para as cidades da história contemporânea. E eu estou chamando de cidades modernas, apesar disso ser confuso, a gente chama de cidades modernas as cidades da história contemporânea, cidades da Revolução Industrial em diante. Então, as cidades após a Revolução Industrial,
elas se originam, de certa forma, a partir das cidades antigas, mas elas são um fenômeno muito diferente. A gente vai ver por que esse fenômeno é diferente ao longo dos vídeos. Mas a gente vai... Mas tá, já que a gente está falando de fenômenos diferentes, mas que têm o mesmo nome, que têm uma origem em comum, vamos comparar essas diferentes cidades, tá? Vamos tentar entender como essas cidades surgiram. Vocês já viram isso nas aulas de história, pelo menos eu espero que tenham visto isso nas aulas de história. As cidades, elas surgem a partir de uma transformação na organização social. Então a passagem da pré-história para a história antiga, ela é marcada. A gente coloca como marco o surgimento da escrita, mas a escrita surge nas cidades. Surge por conta das atividades comerciais e das atividades administrativas das cidades. Então, se não fosse a cidade, então assim, dá pra gente dizer que é a cidade, o surgimento da cidade, a grande transformação da pré-história para a história antiga. Então é a cidade que vai fazer a necessidade, é na cidade que vai surgir a necessidade de um Estado, de um governo e de uma administração. E é esse governo, essa administração que vai fazer com que surja a escrita. E a escrita que a gente considera o marco divisor da pré-história para a antiguidade. Então, as cidades, na antiguidade e as cidades modernas, as cidades atuais, isso elas têm em comum, elas são resultado de transformações sociais abrangentes. Então, assim, são transformações sociais muito complexas, que abarcam toda a sociedade. Então, são transformações no modo de produção, né? Como que o ser humano produz o seu alimento, produz os seus utensílios, a sua moradia, enfim. É uma mudança nos modos de produção, uma mudança na política e uma mudança cultural. Então, a cidade surge a partir desse tipo de transformação. Mudança nos modos de produção. Se a gente vai lá para a pré-história ou para a antiguidade, muda de uma agricultura mais de subsistência para uma agricultura que produz excedentes e desenvolve o comércio. É assim que surgem as cidades. Quando você tem uma grande... Lá na antiguidade, você tem uma grande produção agrícola, você precisa de uma grande quantidade de pessoas trabalhando juntas, então essas pessoas se juntam, formam seus primeiros núcleos urbanos. Quando a gente vai para a história contemporânea, a grande transformação no modo de produção é a Revolução Industrial. Então, mesmo as cidades da antiguidade, comparadas às cidades de hoje, têm isso em comum. Uma grande transformação nos modos de produção faz o surgimento da cidade. Isso causa uma transformação política. Nas cidades da antiguidade, você passa a ter a necessidade de alguém que comande a cidade, alguém que comande a produção, alguém que comande as atividades. Então você tem o surgimento do Estado, você tem o surgimento dos primeiros reis, o surgimento da burocracia, que são os funcionários do Estado, os auxiliares do rei. Então você tem uma organização, uma nova constituição de organização política. Antes, na pré-história, a organização política era muito simples. As famílias eram comandadas geralmente por um ancião, por alguém mais velho, ou por um guerreiro mais forte. E depois não, surge uma estrutura de governo mais complexa. Nas cidades modernas, a gente tem a passagem de um antigo regime para um governo liberal, democrático, comandado pela burguesia. Então a gente tem a passagem com a Revolução Francesa do absolutismo para a democracia liberal. Então também é uma transformação política, no caso das cidades modernas. E transformações culturais. A cidade, na antiguidade, permitia que determinadas pessoas se dedicassem a atividades que antes eram impossíveis. A filosofia, o surgimento da filosofia na Grécia Antiga está intimamente ligado ao surgimento das cidades. Porque antes do surgimento das cidades, todo mundo tinha que trabalhar para produzir o próprio alimento. Com as cidades, algumas pessoas trabalham para produzir alimentos, outras pessoas se dedicam a outras atividades. Então algumas pessoas, no caso de Atenas, podiam se dedicar à filosofia, algumas pessoas podiam se dedicar à política, algumas pessoas podiam se dedicar ao esporte, algumas pessoas podiam se dedicar às artes. Então a cidade permite uma especialização de atividades. E além da especialização de atividades, a cidade permite que surjam grupos sociais que não estejam diretamente ligados à
produção. Fora da cidade, todo mundo está ligado à produção. Na área rural, todo mundo está ligado a produzir algo. Agricultura, pecuária, enfim, está todo mundo ligado a algum tipo de produção. Na cidade, tem pessoas que não estão ligadas à produção. Os governantes não produzem. Eles têm uma atividade específica de gerenciamento da cidade, mas eles não trabalham diretamente na produção. A mesma coisa os burocratas, que são os funcionários do Estado. Na antiguidade, você tem o surgimento dos sacerdotes. Os sacerdotes estão ligados à religião. Eles têm uma atividade específica vinculada à religião, mas não à produção. Os guerreiros estão ligados à defesa da cidade e à conquista de novos territórios, mas não estão ligados à produção. Assim como você tem os artesãos especializados, assim como você tem os comerciantes. Então, isso é muito interessante a gente prestar atenção, e isso é importante que vocês levem em consideração quando vocês forem analisar esse fenômeno das cidades. A cidade é um espaço em que as pessoas, a maioria das pessoas, não produz o que consome. Algumas pessoas produzem o que outras pessoas vão consumir. Então, na cidade, você não produz o que você consome. Então, necessariamente, a cidade depende de outra. Quem mora na cidade depende de outras pessoas. Os habitantes da cidade são dependentes de outras pessoas que vão produzir o que elas consomem. Isso é um dado importantíssimo que ao longo dos vídeos a gente vai usar, ok? Pois bem, então, como eu estava dizendo, né, a gente analisou ali o surgimento das cidades, a gente viu que tem coisas em comum as cidades antigas com as cidades modernas, mas eu disse para vocês que é um fenômeno diferente, que a cidade industrial moderna ela é um fenômeno diferente das cidades da antiguidade. Vamos entender por que ela é um fenômeno diferente. Primeiro, quando a gente fala de sociologia urbana, a gente está falando de estudo da cidade industrial moderna. A sociologia urbana não se interessa pelas cidades da antiguidade, pelas cidades da Idade Média, pelas cidades da Idade Moderna. Isso é objeto de estudo da história. Eventualmente da geografia, mas principalmente da história. A sociologia ela vai se interessar pela cidade industrial moderna, então da Revolução Industrial e da Revolução Francesa em diante. Então a gente está falando de um fenômeno de metade do século XVIII em diante, que é a cidade moderna, a cidade industrial. Então os marcos da cidade industrial moderna são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa que vai trazer uma grande transformação política para as cidades, a Revolução Industrial, que vai trazer uma grande transformação econômica para as cidades, e as duas juntas vão acabar proporcionando grandes transformações culturais e sociais. Então, juntando a transformação política da Revolução Francesa com a transformação econômica da Revolução Industrial, a gente tem uma grande transformação social e cultural, certo? O que essas revoluções, a francesa e a industrial, trouxeram de diferente? Trouxeram uma nova forma de administrar as cidades, uma nova forma de se pensar as cidades. Antes, a cidade, se a gente pensar de um modo geral, as cidades eram ou governadas pelo rei, ou governadas pelo senhor feudal, com um poder absoluto, ou eram governadas por uma aristocracia, por uma oligarquia. Mesmo se a gente pensar na democracia ateniense, vocês vão lembrar que a democracia ateniense, apesar de ser democracia, em Atenas, só uma pequena parte da população tinha direito à cidadania. Então, na prática, acabava sendo mais uma oligarquia, né, um governo de poucos privilegiados, do que propriamente um governo de todos, de todo o povo. A cidade industrial moderna, ela vai abrir a possibilidade de que todos, ou pelo menos todos os cidadãos, participem da vida política. Claro que no começo a gente vai ter ali o voto censitário, que são as pessoas com renda ou propriedade que podiam votar. Depois isso abre para toda a população do sexo masculino. Só no final do século XIX que alguns países vão permitir o voto feminino, só no século XX que a maioria dos países vai permitir o voto feminino. Mas a gente tem na cidade industrial moderna um aumento gradativo, progressivo, da representatividade da população. Então, cada vez mais pessoas com acesso a participar da política. Então, uma democracia num sentido cada vez mais amplo. Então, isso é uma transformação importante da cidade industrial moderna para os modelos de cidade que existiam antes. Cada vez mais a população tem participação nas decisões da cidade. E essa democracia não é qualquer democracia, é uma democracia liberal, ou seja, que parte das ideias iluministas, das ideias do John Locke, por exemplo,
de que todos são iguais perante a lei, de que todos nascem iguais, de que todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade de expressão. Então, todas essas características vão fazer parte da cidade industrial moderna. E do ponto de vista econômico, a cidade industrial moderna ela é baseada na industrialização capitalista. Então, o modelo econômico capitalista também vai ser característico da cidade industrial moderna. Então, a cidade industrial moderna, ela tem, do ponto de vista político, uma aproximação com a democracia representativa liberal, do ponto de vista econômico, com a industrialização capitalista. E tanto a democracia representativa liberal quanto a industrialização capitalista vão trazer novas formas de interação entre as pessoas. E vão fazer surgir novos modos de vida. Vai surgir, por exemplo, o operário. O operário, o trabalhador operário, não existia antes da Revolução Industrial. E ele vai ser meio que o padrão da cidade industrial moderna durante muito tempo. Hoje em dia isso é um pouco diferente, tá? Não é mais o operário que é o modelo da cidade moderna. Aliás, a cidade moderna não é nem exatamente mais uma cidade industrial. Hoje em dia as cidades estão muito mais... A organização das cidades tem muito mais a ver com o setor de serviços do que com a indústria. Mas esse é um outro assunto, a gente vai discutir depois. Mas com a Revolução Industrial surge o operário, que vai ter um modo de trabalho e um modo de vida que não existiam antes. Como a gente estudou nas aulas de Revolução Industrial, né? A relação entre a vida e o trabalho vai mudar muito. Aliás, as aulas do começo do ano, voltem lá, além das aulas de História de Revolução Industrial, tem aula de Sociologia também. Voltem lá no começo do ano, tem as aulas sobre a Sociologia do Trabalho. Então, dá para retomar, né? As novas formas de trabalho fizeram surgir novos modos de vida. Só que esses novos modos de vida conviviam e ainda convivem com modos de vida pré-industriais. Então a gente tem conflitos, disputas entre diferentes modos de vida. E essas novas organizações políticas, novas organizações econômicas e sociais também vão trazer novos tipos de disputa, novos tipos de conflito dentro da cidade. A cidade industrial moderna ela também vai trazer uma série de contradições, porque, por um lado, elas beneficiaram determinados grupos. O grupo social mais beneficiado pela cidade industrial moderna certamente foi a burguesia, os donos dos meios de produção, os comerciantes, os banqueiros, os investidores. Então a burguesia foi muito beneficiada pela cidade industrial moderna. Dá pra gente dizer que a cidade moderna é uma cidade burguesa. Ela é pautada no modo de vida burguês e ela é voltada para os interesses da burguesia. Observem as cidades, como elas são organizadas. Elas reproduzem o modo de vida burguês. Então, voltem nas aulas de história lá, sobre aquela aula de história sobre o triunfo da burguesia. Retomem aquilo ali, como era o modo de vida burguês. Vocês vão reparar que a cidade ela é feita para atender às necessidades do modo de vida burguês. Então foi o grupo que mais se beneficiou com as cidades. Em contrapartida, a cidade industrial moderna, por mais que ela tenha sido baseada nos ideais iluministas, né, o liberalismo político, a ideia de que todos são iguais perante a lei, de que todos devem ter acesso aos benefícios que a cidade produz, na prática, a cidade acaba não sendo para todos, acaba não proporcionando as mesmas oportunidades para todos. Então, as cidades modernas se basearam nos ideais iluministas, beneficiaram a burguesia a partir dos ideais iluministas, mas também contradizem os ideais iluministas na medida em que a gente tem parte da população da cidade vivendo em áreas em que ela não tem acesso a todos os benefícios que a cidade pode proporcionar. Então a cidade pode proporcionar acesso à educação? Sim, mas existem pessoas que vivem na cidade longe das escolas. Ou existem escolas boas em determinadas áreas e escolas ruins em outras áreas. E parte da população só tem acesso às escolas ruins. A cidade proporciona transporte público, meios de locomoção, mas determinadas áreas da cidade o transporte público não chega. Ou chega com uma qualidade muito ruim, ou chega com muita dificuldade. A cidade proporciona acesso à saúde, mas existem bairros que não têm um posto de saúde. Então, a cidade ela é baseada em ideais iluministas, de proporcionar acesso a toda a população, mas na prática ela não dá acesso a todos os benefícios para todo mundo que mora na cidade. Então,
Com todas essas características que eu estou trazendo para vocês, eu estou tentando deixar claro que, apesar do mesmo nome, como eu disse no slide anterior, né, apesar da gente chamar de cidade, tanto as da antiguidade quanto as de hoje, são fenômenos históricos diferentes. O que leva ao surgimento das cidades na antiguidade é um tipo de transformação. As cidades modernas, elas passam por um tipo de transformação muito diferente, que é ocasionada pelas revoluções francesa e industrial. Então a gente está falando de um fenômeno específico, ligado ao capitalismo industrial. Então as cidades atuais, as cidades modernas, elas surgem a partir do capitalismo industrial. O capitalismo industrial não é mais como eu já disse várias vezes para vocês em várias aulas, não é mais o modo de produção hegemônico. Hoje a nossa economia está muito mais ligada ao capitalismo financeiro do que ao capitalismo industrial. O nosso modo de vida, o nosso modo de pensar a sociedade está muito mais ligado ao capitalismo financeiro, ao setor de serviços, do que ao capitalismo industrial. Mas é o capitalismo industrial que vai dar origem às cidades modernas. E elas vão se transformando ao longo do tempo, mas elas surgem a partir do capitalismo industrial. Para falar das cidades, a sociologia urbana, ela parte de duas correntes específicas. Dá para a gente pegar os diferentes estudos da sociologia urbana e qualificar em duas correntes. Existem outras, mas essas são as principais. E elas têm uma ordem cronológica. Primeiro veio uma, depois a outra. Hoje em dia, tem pesquisadores que lidam com as duas correntes, que se apropriam dos autores das duas correntes, mas dá pra gente separar em dois grupos, uma mais antiga, outra mais recente, e que vão dar origem a outras correntes mais modernas, isso a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos. Então dá pra gente separar, assim, as duas principais linhas de pensamento sobre a cidade na sociologia são a Escola de Chicago e a Nova Sociologia Urbana. Os próximos vídeos serão sobre a Escola de Chicago e a Nova Sociologia Urbana, mas para vocês entenderem as duas correntes de pensamento. A Escola de Chicago, ela vai pensar a cidade como tendo uma ordem implícita por trás do aparente caos urbano. Então a Escola de Chicago vai pensar o seguinte, olha, os sociólogos da Escola de Chicago vão pensar o seguinte, olha, quando a gente olha para a cidade, a gente vê o caos, a gente vê a baderna. Lembrem das nossas aulas de segunda revolução industrial, qualquer coisa retomem lá, que eu mostrei para vocês umas charges mostrando a bagunça que era, a multidão, um monte de cartazes, enfim, aquela coisa toda da cidade. Tá? Olhando para a cidade, ela parece ser caótica, mas por trás desse caos existe uma ordem. Na verdade, ela tem uma organização interna. Então a Escola de Chicago vai tentar compreender o funcionamento da cidade a partir dessa ordem, tentar entender qual que é essa ordem, qual que é essa dinâmica que faz com que a cidade funcione, apesar de aparentemente ela ser caótica. A outra corrente que surge depois e com críticas à Escola de Chicago, a Escola de Chicago durante muito tempo foi hegemônica, assim, foi preponderante. Compreendia-se as cidades a partir dos estudos da Escola de Chicago. Posteriormente, vai surgir a Nova Sociologia Urbana, influenciada por ideias marxistas, mas não só, mas tendo o marxismo como principal fonte de inspiração, e eles vão criticar a Escola de Chicago. E eles vão dizer o seguinte, que na verdade não existe uma ordem implícita, uma estrutura que organize a cidade apesar do aparente caos. O que existe na verdade nas cidades é uma série de conflitos. Como os marxistas gostam de pensar, né? A luta de classes. Então a luta de classes seria reproduzida na cidade, nos diferentes espaços, nas diferentes populações que habitam a cidade. Então, a cidade é composta por disputas pelos espaços. Diferentes grupos, diferentes classes, disputando os diferentes espaços da cidade. Então o resultado da cidade, a organização da cidade, a forma como a cidade se estrutura, é o resultado desse conflito, dessas lutas que existem entre as diferentes classes sociais presentes na cidade. Então uma estrutura pensa que existe uma organização por trás e que o que desvia dessa organização é o que vai causar os problemas, e a outra diz que na verdade existe um conflito originário, não existe uma organização e que o que desvia dessa organização vai gerar os problemas, mas que os problemas são fruto das disputas. E a cidade vai estar sempre com grupos disputando os espaços da cidade.
Próximo vídeo a gente vai focar na escola de Chicago. Depois a gente vai ter mais 1 ou 2 vídeos falando da sociologia urbana, e não só dessas duas correntes de pensamento, mas de sociólogos que inspiraram essas correntes de pensamento ou que foram inspirados por essas correntes de pensamento, mas que não necessariamente estavam ligados a elas, ok? Então, os próximos vídeos a gente vai procurar entender como essas diferentes correntes de pensamento entendiam a cidade. E a partir delas a gente vai fazer algumas reflexões sobre o fenômeno das grandes cidades e também sobre Uruguaiana, que é onde a gente mora. Até o próximo vídeo, pessoal!